Reforço Betel, só a educação liberta. E panificadora Bom de Goût e Delicatessen oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Olá, boa noite. Uma explosão de um imóvel com depósito irregular de fogos de artifício deixa uma pessoa morta e 10 feridas na zona leste de São Paulo. 23 casas estão interditadas pela Defesa Civil. Em uma nova fase da operação que investiga os descontos ilegais de aposentados e pensionistas do INSS, a Polícia Federal prende o ex-presidente do Instituto, Alessandro Stefanuto. Outra ação da PF investiga um esquema milionário que desviou 7 milhões de reais do FGTS de treinadores e jogadores de futebol no Rio. Na capital americana, Brasil e Estados Unidos negociam as sobretaxas impostas por Donald Trump. O governo americano anuncia alianças comerciais com a Argentina, Equador, El Salvador e Guatemala. Uma década após o rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, a justiça inglesa declara a BHP responsável pela tragédia que deixou 19 mortos. Em Belém, um novo protesto indígena contra a exploração de petróleo na Amazônia bloqueia a entrada da COP30. O presidente da conferência diz que todas as questões levantadas sobre segurança foram atendidas. E você vai ver também como a diabetes altera o coração, rins e vasos sanguíneos anos antes do diagnóstico. O Jornal Mundial começa agora. Uma explosão em uma casa onde funcionava na parte dos fundos um depósito irregular de fogos de artifício deixou uma pessoa morta e 10 feridas na zona leste de São Paulo. 23 imóveis estão interditados pela Defesa Civil. Veja na reportagem de João Pedro Coutinho. Uma violenta explosão seguida de um incêndio atingiu na noite da quinta-feira um imóvel na rua Francisco Bueno, número 7, no bairro do Tatuapé, a zona leste de São Paulo. Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, uma pessoa morreu e pelo menos 10 ficaram feridas, além de 12 imóveis interditados totalmente e 11 parcialmente. Por volta das 7h50, vizinhos ouviram uma grande detonação e viram chamas altas no imóvel que abrigava um depósito irregular de fogos de artifício. A explosão provocou desabamento de estruturas metálicas, atingiu casas vizinhas, veículos estacionados e deixou o quarteirão em choque. O local era usado de maneira irregular como um depósito de fogos de artifício, segundo a investigação da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o SSP São Paulo. O dos móveis interditados, 12 estão com interdição total e 11 parcialmente. E os moradores foram orientados a procurar abrigo junto a familiares ou no cadastro da Defesa Civil. As vítimas feridas foram levadas a hospitais da capital ou atendidas no local. A pessoa que morreu estava no depósito no momento da explosão. As ruas permanecem parcialmente isoladas, enquanto as equipes da Polícia Técnico-Científica, Bombeiros e Defesa Civil realizam perícia. A utilidade irregular do imóvel será um ponto central da apuração. O uso de fogos de artifício sem autorização é, claro, crime federal. Enquanto o rastreio das causas prossegue, a comunidade do Tatuapé permanece em estado de alerta. A mensagem agora é de atenção. Qualquer depósito irregular ou descarga de fogos deve ser imediatamente denunciado ao 193 ou ao Corpo de Bombeiros. A tragédia dessa noite reforça o risco que estruturas irregulares e materiais infláveis estão representando em áreas que estão densamente habitadas. João Pedro Coutinho, Jornal Mundial. A Polícia Federal prendeu na manhã de ontem o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. A prisão se deu em uma nova fase da operação que investiga os descontos ilegais de aposentados e pensionistas do Instituto. A Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta-feira, 13 de novembro, o ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, Alessandro Stefanuto. A prisão se deu em nova fase da Operação Sem Desconto, deflagrada em conjunto com a Controladoria Geral da União, CGU. Stefanuto foi exonerado do cargo em abril, logo após a Operação Sem Desconto revelar possíveis fraudes contra aposentados e pensionistas. A operação investiga um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões do INSS. Policiais federais e auditores da CGU
cumpre mais de 63 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares em 15 unidades da Federação. O cumprimento atinge os estados do Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e Distrito Federal. Em nota enviada à Agência Brasil, a defesa de Alessandro Stefanuto informou que até o momento não teve acesso ao teor da decisão que resultou na prisão do cliente. Abre aspas, trata-se de uma prisão totalmente ilegal, uma vez que Stefanuto não tem causado nenhum tipo de embaraço à apuração, colaborando desde o início com o trabalho de investigação. Fecha aspas, diz a nota ao manifestar confiança de que comprovará a inocência do ex-presidente do INSS. Em uma outra operação no Rio de Janeiro, a PF está investigando um caso que envolve fraudes milionárias no FGTS de treinadores e jogadores de futebol. O valor chega a 7 milhões de reais e o modo como o esquema funcionava surpreende até os investigadores. A Polícia Federal iniciou nesta quinta-feira, 13 de novembro, a terceira fase da Operação Fake Agents, nas ruas do Rio de Janeiro. Neste vídeo, entenda a operação e saiba os detalhes do desvio de 7 milhões de reais do FGTS de jogadores e treinadores de futebol. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo. A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira a terceira fase da Operação Fake Agents, ou seja, agentes falsos no Rio de Janeiro. A ação cumpre 4 mandatos de busca e apreensão em investigação que apura falsificação de documentos públicos, estelionato e associação criminosa ligados a saques fraudulentos do FGTS de jogadores, ex-jogadores e treinadores de futebol. Segundo a PF, o grupo criminoso teria desviado cerca de 7 milhões de reais por meio do esquema. As investigações apontam que uma advogada, apontada como líder da quadrilha, usava contatos dentro da Caixa Econômica Federal para facilitar os saques indevidos. A profissional, que teve a carteira da OAB suspensa, é suspeita de articular o esquema com apoio de funcionários da instituição bancária. Dos 4 mandatos, 3 são cumpridos em residências de funcionários da Caixa e 1 em uma agência do banco. A investigação teve início em maio de 2024, após um banco privado denunciar à PF uma possível fraude cometida em uma de suas agências. O caso veio à tona quando foi identificada a abertura de uma conta com documentos falsos em nome de um jogador de futebol peruano que, posteriormente, recebeu depósitos da Caixa referentes a saques fraudulentos do FGTS. O nome da operação faz referência a uma campanha internacional de conscientização de jovens atletas sobre os riscos de falsos agentes esportivos. 10 anos após o rompimento da barragem de Fundão, o caso de Mariana ganhou um novo peso internacional. A Justiça do Reino Unido declarou a BHP responsável pela tragédia e liberou o avanço de um megaprocesso que pode resultar em bilhões de dólares em indenizações para mais de 600 mil demandantes brasileiros, incluindo municípios, empresas e comunidades indígenas. Mais de 10 anos após o rompimento da barragem de Fundão, perto de Mariana, em Minas Gerais, a BHP, gigante australiana da mineração, foi considerada responsável pela tragédia. Nesta sexta-feira, o Tribunal Superior de Londres afirmou que considera a empresa estritamente responsável como poluidora pelos danos causados pelo colapso, que deixou 19 mortos e espalhou 40 milhões de metros cúbicos de lama tóxica no Rio Doce, até desaguar no Oceano Atlântico. A decisão abre caminho para bilhões de dólares em indenizações. A questão de perdas e danos para os 620 mil demandantes registrados deverá agora ser objeto de um segundo julgamento, previsto para começar em outubro de 2026. Fazem parte do grupo pessoas físicas, 31 municípios brasileiros, empresas e várias comunidades indígenas.
Em nota, o escritório de advocacia que representa o grupo chamou a sentença de vitória histórica, acrescentando que esta é a primeira vez que uma empresa envolvida na tragédia é considerada responsável, o que estabelece um precedente para a responsabilidade corporativa internacional. Segundo os advogados, as vítimas agora podem reivindicar indenizações na Inglaterra. A BHP, que desde o início do processo negou ser contaminadora direta, anunciou em um comunicado a intenção de recorrer da decisão, por considerar a ação no Reino Unido redundante em relação às reparações e indenizações já realizadas no Brasil. A empresa destacou que 240 mil demandantes na ação coletiva britânica já receberam compensação no Brasil e assinaram renúncias completas. A justiça britânica foi acionada porque a empresa tinha uma de suas sedes estabelecidas em Londres. Os 620 mil demandantes não ficaram satisfeitos com os processos realizados no Brasil, reivindicando 36 bilhões de libras, 250 bilhões de reais em perdas e danos. Em novembro do ano passado, a justiça brasileira absolveu a BHP, Samarco e Vale, alegando que as provas analisadas não foram determinantes para estabelecer sua responsabilidade. Pouco antes, em outubro, as autoridades brasileiras assinaram com as empresas um acordo de indenização de 132 bilhões de reais, mas os advogados das vítimas afirmam que o documento envolve menos de 40% dos afetados. Em nota, a BHP informou que vai recorrer da decisão da Justiça Britânica e reafirmou seu compromisso com a reparação no Brasil. O Escritório Internacional de Advocacia August Goodyear, que representa as vítimas, também confirmou a condenação e afirmou que a sentença representa um marco para os vitimados, que há 10 anos buscam a responsabilização efetiva das empresas envolvidas no desastre. Disse também que o Tribunal Britânico rejeitou as tentativas da mineradora de limitar sua responsabilidade e autorizou o avanço do processo para a fase de avaliação dos danos. Trabalhadores palestinos começaram um longo trabalho de reconstrução do Palácio do Pachá, uma antiga fortaleza medieval transformada em um museu na cidade de Gaza, muito danificada por 2 anos de combates entre Israel e o Hamas. Usando coletes refletivos, uma dezena de operários palestinos começaram a retirar a areia e os escombros do Palácio do Pachá, um monumento histórico da cidade de Gaza que foi altamente danificado nos 2 anos de bombardeios israelenses. É um trabalho braçal, realizado em silêncio, que requer muita paciência. A areia é retirada em baldes. As pedras são separadas manualmente. As que podem ser reutilizadas de um lado, os resíduos do outro. Essas imagens do Palácio do Pachá, gravadas em abril de 2021, antes dele ser atingido durante a guerra, mostram como o trabalho de reconstrução vai ser difícil. O Museu do Palácio do Pachá é um dos lugares mais importantes destruídos durante a recente guerra na cidade de Gaza. Mais de 70% do palácio foram destruídos. Estamos realizando trabalhos de reconstrução emergencial, resgatando pedras arqueológicas em preparação para a futura restauração e recuperando quaisquer artefatos que estavam em exibição dentro dele. O edifício, construído com pedras de corócre, abrigava, entre outras coisas, um quarto onde Napoleão Bonaparte teria dormido uma noite em 1799. Antes da guerra, o Palácio do Pachá abrigava mais de 17 mil artefatos. Infelizmente, todos eles desapareceram após a invasão da cidade velha de Gaza, e apenas 20 dessas peças importantes foram recuperadas. Esses artefatos datam dos períodos bizantino, romano e de vários períodos islâmicos. A história da faixa de Gaza remonta a vários milênios, o que transforma esse pequeno território em um autêntico tesouro arqueológico, com vestígios de civilizações cananeias, egípcias, persas e gregas. Em outubro, a Unesco registrou 114 locais danificados pela guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, iniciada em 7 de outubro de 2023, entre eles o complexo do Museu do Palácio do Pachá. Veja daqui a pouco, Brasil e Estados Unidos chegam a um acordo em relação às sobretaxas americanas. Um novo protesto indígena na entrada da COP30 em Belém. E como a diabetes altera órgãos e vasos sanguíneos antes do diagnóstico. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença.
De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. Sábado News, todo sábado de manhã com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. Revista do Domingo, seu noticiário no domingo com Clara Bezerra, às 19 horas. Investidas russas em larga escala na Ucrânia foram concentradas na capital Kiev. Várias pessoas morreram ou ficaram feridas nesta sexta-feira, no que Volodymyr Zelensky chamou de um ataque calculado. Segundo o presidente, cerca de 430 drones foram utilizados somente na capital, com o objetivo de causar o máximo de danos à população civil e à infraestrutura. O Ministério da Defesa russo afirmou em um comunicado à imprensa que suas forças realizaram um ataque em larga escala com drones hipersônicos contra alvos militares e energéticos na Ucrânia. O Kremlin informou hoje que abateu mais de 200 drones ucranianos em seu território. Funcionários do governo russo disseram hoje que destroços de um drone ucraniano atingiram uma usina nuclear, o que provocou uma redução temporária de sua produção. O chefe da agência nuclear russa Rosatom, Alexei Likachev, afirmou nesta sexta-feira que destroços de um drone ucraniano atingiram uma usina nuclear. O episódio obrigou as autoridades a reduzir temporariamente as atividades na central de Novovoronezh. Na noite retrasada, por volta das 8 horas da noite, aproximadamente 8 drones foram direcionados para a usina nuclear de Novovoronezh. Todos foram neutralizados e abatidos. No entanto, alguns destroços caíram e danificaram o painel de distribuição principal. De acordo com Likachev, a redução da capacidade de 3 unidades geradoras foi uma medida preventiva. Os trabalhos de reparo e restauração na central de distribuição principal prosseguiram de forma muito rápida e profissional. Às 11 horas da manhã de quinta, a subestação já havia sido restaurada à sua capacidade nominal de projeto e continuava gerando eletricidade. A usina de Novovoronezh está localizada a cerca de 500 quilômetros de Moscou. Desde o início do conflito, Ucrânia e Rússia se acusam mutuamente de atacar instalações nucleares, o que provocou advertências da Agência Internacional de Energia Atômica. Brasil e Estados Unidos estão avançando em um acordo provisório para desbloquear as relações bilaterais que pode ser alcançado ainda este mês. A declaração foi feita pelo chanceler Mauro Vieira ontem, após se reunir com o secretário de Estado americano Marco Rubio em Washington. Também ontem, o governo americano anunciou acordos comerciais com a Argentina, Guatemala, Equador e El Salvador, que permitiram reduzir o custo de produtos para os consumidores americanos. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, se reuniu nesta quinta-feira com o secretário de Estado americano Marco Rubio em Washington. Mauro Vieira disse que Brasil e Estados Unidos estão avançando em um acordo provisório para desbloquear as relações bilaterais, que pode ser alcançado ainda este mês. Rubio reafirmou o que tinha sido proposto já nas reuniões técnicas, que é de se chegar a um acordo provisório até o final deste mês ou princípio do mês que vem, que estabelecesse um mapa do caminho para uma negociação que poderia durar 2 ou 3 meses, para então se concluir definitivamente todas as questões entre os dois países, explicou o chefe do Itamaraty. Em um breve comunicado, o Departamento de Estado americano indicou que Rubio e Mauro Vieira discutiram sobre um quadro mútuo para a relação comercial bilateral. O presidente americano Donald Trump impôs tarifas de 50%, que estão entre as mais altas do mundo, sobre boa parte dos produtos brasileiros por causa do julgamento contra seu aliado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão. A medida atingiu produtos como o café, cujo preço aumentou 21% em 12 meses em agosto nos Estados Unidos. Os dois países trocaram propostas comerciais e agora os Estados Unidos devem responder à última proposição brasileira, explicou Mauro Vieira. Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira acordos comerciais com a Argentina, Guatemala, Equador e El Salvador.
Esses acordos permitirão reduzir o custo de produtos como banana e café para os consumidores americanos. Os 4 países latinos concordaram em abrir seus mercados a produtos americanos em troca de uma redução das tarifas sobre suas exportações para os Estados Unidos, entre elas as agrícolas, informou a Casa Branca em seu site. Esta é a série mais recente de acordos fechados desde que o presidente Donald Trump lançou sua guerra tarifária em abril. Como consequência, os preços de produtos como banana e café no mercado americano podem diminuir, em meio à insatisfação dos consumidores com o aumento do custo de vida no segundo mandato de Trump. Um funcionário de alto escalão americano afirmou que a expectativa é de que haverá efeitos positivos nos preços de produtos como café, cacau e banana. Ainda segundo o funcionário, as tarifas gerais de 10% impostas aos produtos procedentes de Guatemala, El Salvador e Argentina e de 15% ao Equador permanecerão inalteradas, mas haverá uma redução em um certo número de mercadorias. Alguns dos acordos anunciados também garantem, segundo o funcionário, o acesso dos Estados Unidos a minerais estratégicos. O presidente argentino Javier Milei qualificou o anúncio de fantástico. Já o ministro das Relações Exteriores da Argentina, Pablo Quirno, publicou na rede social X que o acordo cria as condições para um aumento dos investimentos dos Estados Unidos na Argentina e inclui uma redução de tarifas para indústrias-chave, aumentando o comércio bilateral. Após as forças de segurança do Brasil terem sido criticadas depois que dezenas de manifestantes indígenas invadirem o local da COP30 na terça-feira, o presidente da conferência, André Correia do Lago, afirmou que todas as questões levantadas sobre segurança foram totalmente atendidas. Hoje, a entrada da COP em Belém voltou a ser bloqueada por novos protestos contra a exploração de petróleo na Amazônia. André Correia reconheceu as preocupações legítimas dos manifestantes. Novo protesto indígena nesta sexta-feira em frente ao local onde acontece a COP30, a Conferência Climática da ONU, sediada na cidade amazônica de Belém do Pará. Dezenas de representantes de povos originários bloquearam a entrada principal da chamada Zona Azul, onde acontecem as discussões entre autoridades e representantes da sociedade civil. Vestidos com suas roupas tradicionais e cocares, os manifestantes promoveram um ato pacífico, acompanhados de perto por forças de segurança. O grupo pediu uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discutir a recente aprovação pelo IBAMA, com apoio do petista, de um grande projeto de exploração de petróleo na margem equatorial, em uma área marítima perto da Amazônia. Ele dá um jeito, é presidente. Tem vários presidentes aqui, ele tem que vir. Vem, Lula, mostra a sua cara, vem aqui, a gente quer conversar com você. Pelo menos ouvir você. Porque esse presidente é 4 anos, 8 anos. E volta para sua vida normal. E nós, como vamos ficar sem a nossa demarcação? E nós, como vamos ficar com a mineradora na nossa terra, com o petróleo na nossa terra? Com a venda do nosso rio? É a vida toda, é o futuro da nossa geração. O presidente da COP, André Correia do Lago, e a diretora-geral, Ana Toni, se reuniram com os indígenas e seguiram com alguns deles para uma reunião em um tribunal próximo à sede da COP. O protesto gerou grandes filas, com várias pessoas encontrando dificuldade para acessar o pavilhão principal do evento. Os milhares de participantes da COP30 tiveram que usar uma entrada lateral após passar por um posto de controle operado por militares. A entrada principal foi reaberta depois de cerca de 2 horas, pondo fim à espera dos delegados, que aguardavam do lado de fora sob o sol escaldante. A segurança no local foi reforçada desde a véspera, em resposta às críticas feitas pela ONU, depois de dezenas de manifestantes indígenas e outros ativistas terem entrado à força no local da Conferência Climática na terça-feira. Os povos originários realizaram um novo protesto nesta sexta-feira em frente ao local onde acontece a COP30, na cidade amazônica de Belém do Pará. O presidente da Conferência Climática da ONU, André Correia do Lago, validou as preocupações do movimento indígena. Trouxemos eles aqui para ter um diálogo com as 2 ministras e comigo, e foi um diálogo muito construtivo, muito positivo, mas realmente eles têm preocupações muito fortes e muito legítimas, e nos transmitiram 2 documentos que nós recebemos formalmente e que vamos procurar levar adiante todas as preocupações que eles têm. Os manifestantes do povo Munduruku, que bloquearam a entrada por algumas horas, têm reivindicações relacionadas à demarcação das terras indígenas.
Eles também protestaram contra um projeto ferroviário na Amazônia para a produção de grãos. Eu esclareci que a COP30 é um exercício que favorece os indígenas, que fortalece as consultas aos povos indígenas e que, portanto, é uma conferência que deve ser apoiada e eu acho que houve uma reação muito positiva com relação a isso e as duas ministras também. O acesso principal foi liberado pouco depois das 9 da manhã, quando o presidente da COP30 se reuniu com os Munduruku e com as ministras do Meio Ambiente, Marina Silva, e dos povos indígenas, Sônia Guajajara. O novo levantamento mostra que 1 em cada 13 brasileiros tem diabetes e 1/3 desses pacientes nem sabe. Especialistas explicam como a glicose alta corrói vasos sanguíneos, o porquê crianças estão adoecendo e como novas terapias prometem mudar o futuro. A reportagem é de Elisiane Victória. Diabetes avança em silêncio. A glicose alta danifica árterias, rins e nervos por anos. Antes dos sintomas, já afeta 16 milhões de brasileiros. Risco cardiovascular dispara. A inflamação nos vasos dobra ou quadruplica o risco de infarto e AVC, segundo especialistas. Estilo de vida muda o perfil da doença. Ultraprocessados, sedentarismo e ganho de peso empurram o diabetes tipo 2 para faixas cada vez mais jovens. O tratamento evoluiu, mas não chega a todos. Novas drogas como GLP-1 e CGLT-2 reduzem eventos graves, mas têm acesso limitado e alto custo. E essa foi a matéria de Elis para o Jornal Mundial. Nós avisamos que amanhã não haverá Sábado News pela manhã, haverá apenas o comando 190 às 18h45 aqui no canal. E também não haverá Jornal Mundial à noite por conta dos compromissos nossos. O Jornal Mundial de hoje termina aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossas páginas lá no Instagram. Boa noite para você. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Boa noite e um bom fim de semana. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatesse, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença.